partir do capítulo 3 do livro de Esté, nós temos uma lição, que é a palestra de hoje. Que lição? Todos nós podemos, diante de um desafio, de um problema, podemos dar uma desculpa e fazer o que todo mundo faz, ou podemos assumir uma posição e fazer o que é necessário. Veja que existem muitas coisas na vida de uma pessoa, seja física, casamento, financeiro, pessoal, emocional, espiritual, que ela tem dado desculpas, tem protelado, tem empurrado a decisão ou a ação para depois, e de repente se passaram anos, meses, anos, décadas, ou morreu e não tomou a decisão que tinha que tomar. E não é algo que não esteja ao alcance da pessoa. Não é algo que ela não possa fazer. Ela pode. Mas, infelizmente, por não querer assumir o sacrifício, porque tudo vai ter um sacrifício, por não querer correr o risco, tudo vai ter o risco. Por não querer encarar aquela situação, a zona de conforto, a desculpa é melhor. Muito bem, aqui diz o seguinte: e enviaram-se cartas por intermédio dos correios a todas as províncias do rei, para que se destruísse, matasse e fizesse perecer todos os judeus, desde o jovem até velhos, e também crianças, mulheres, tudo isso no mesmo dia, aos 13 dias do mês, e que se saqueasse todos os seus bens. Então o inimigo do povo judeu, Amã, ele usou de uma estratégia, porque existem pessoas que têm uma mente criativa para o mal. Conspiração. Ele escondeu por trás de uma suposta lei que ele sugeriu ao rei, ele escondeu sua real intenção. E o rei aprovou aquela lei que os judeus naquele dia seriam mortos e os seus bens saqueados. E isso chegou ao conhecimento do tio de Esté, Mardoqueu, e de todos os judeus. Mas Esté ainda não sabia. E a Bíblia diz que quando o tio de Esté ouviu que o decreto tinha sido estabelecido, ele foi até a rainha, que era judia e que estava dentro do palácio. E ele fez saber o ocorrido. E Mardoqueu lhe fez saber tudo quanto tinha sucedido, como também a soma exata do dinheiro que Amã dissera que daria para os tesouros do rei, pela morte dos judeus, e para que todos fossem destruídos. Então ele agiu, levou o caso para Esté, e é aí que entra a questão, a resposta dela. Esté, naquele momento, era a chave para resolver o problema. Era a chave. Ela era a pessoa certa para resolver. E quando ela recebeu a notícia, ela fez o que muitos de nós fazemos, ou estamos a fazer, ou continuaremos a fazer. Ela deu uma desculpa. E uma boa e uma bela desculpa. Quer que eu diga? Existem desculpas que são magníficas. Justifica. Por quê? Porque aquela desculpa tem por trás uma razão. Por exemplo, todos os servos do rei, disse Esté, que mandasse falar para Mardoqueu, todos os servos do rei e povo da província sabem que todo homem ou mulher que se chegar ao rei no pátio interior sem ser chamado, não há outra sentença senão a de morte.
salvo se o rei estender o cetro de ouro, para que viva. Eu, nesses 30 dias, não tenho sido chamada pelo rei. Não tinha audiência com o rei. Eu não posso ir lá, não. Não vou, não. Mas ela era a chave. Eu não vou. Mas era necessário. Mas eu não vou. Só que Deus usou a boca do tio, uma palavra, para despertar ela. Fizeram saber a Mardoque as palavras de Esté. Então Mardoque mandou-lhe responder e dizer: não imagines no teu íntimo que por estares na casa do rei escaparás, sendo tu judia. Porque se de todos te calares, neste tempo, o socorro e o livramento virá de outra parte, para os judeus. Mas tu e a casa do teu pai perecereis. E quem sabe que se para tal tempo como este, chegaste aonde estás. Ele quis dizer em outras palavras: tá bom, você está dando uma desculpa, não vai resolver, não vai dar as caras, não tem problema não. Deus vai levantar outra pessoa para nos ajudar. E saiba de uma coisa: você está se negando, mas não esqueça que você está na mesma lista. Mas não tem problema, Deus vai levantar outra pessoa. Aliás, por que você acha que Deus te colocou aí? Por que você acha? Deus te colocou aí para quê? Para viver no bem bom? Para ter um título? Deus te colocou aí para uma missão. Deus te colocou aí onde você está para cumprir um propósito, uma missão, um propósito. Eu e você estamos aqui não por acaso, é um propósito, uma missão. Deus quer usar a minha e a sua vida para um propósito, para uma missão. Mudar a nossa vida e a vida de muitos. Transformar a nossa vida e a vida de muitos. Aquela palavra despertou o leão adormecido, ou a leoa, que era a rainha. Aquelas palavras fez com que ela acordasse, caísse a ficha, entendesse. É verdade. Deus me colocou aqui como rainha, Deus me deu essa posição, Deus me deu o que me deu, não é para eu ficar fugindo dos desafios, me achando incapaz. Deus me colocou aqui para fazer a diferença, para mudar a história do mundo e a minha história também. Pense nisso. E aí, quando ela recebeu aquela palavra que mexeu com ela, quando o tio disse: Deus te colocou aí para um propósito, Deus te colocou aí para cumprir uma missão. Então a mesma pessoa deu outra resposta. Então disse Esté que avisasse ao tio: vai, ajunta a todos os judeus que se acharem na província de Susã e jejuai por mim. Ela sumiu, até arrepia. Ela sumiu, você imagina, a mesma pessoa que jejuai por mim, e não comais e nem bebeis por 3 dias, nem de dia nem de noite. Eu e as minhas servas também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei. Eu vou comprar essa briga, eu vou fazer o que tem que ser feito, ainda que seja contra a lei. Se perecer, pereci. Errado já está dando, vai dar certo. Mas também, se não der certo, morrer, já vou morrer mesmo, já está tudo decretado.
pior não vai ficar. A mesma pessoa, pense nisso. A mesma pessoa, pense nisso. Com duas atitudes, com dois comportamentos. O primeiro, não é para mim, não dá, manda avisar que isso aí é perigoso, estou fora. Mas daqui a alguns instantes essa mesma pessoa diz, olha, avisa lá, avisa que eu e minhas servas jejuaremos, jejuem por mim, eu e minhas servas estaremos em jejum, depois do terceiro dia de jejum, eu vou até o rei e eu vou expor essa situação, eu vou pelejar pelos judeus, eu vou assumir esse desafio, eu vou dar as caras e se morrer, morri. Mas do jeito que está, não vai ficar. E todos nós sabemos o final que isso teve. Ela foi até o rei, ele estendeu o cetro e concedeu que ela fizesse um pedido, ainda que fosse metade do reino. Ela fez, ele anulou e criou outro decreto, o povo judeu foi livre da morte. Nós sabemos onde terminou. Agora, traduzindo para mim, para a sua e para de todos nós que estamos aqui. Qual dessas duas atitudes tem imperado na sua vida? A primeira, desculpas, e sempre desculpas. E com a boa razão. Ou fazer o que é necessário e assumir o desafio, cumprir o teu propósito, pelo qual Deus te deu o que tem te dado. Deus te deu uma fé inteligente. Deus te deu o nome de Jesus. Deus te deu a palavra, a promessa. Deus te deu o Espírito dele. Para quê? Para que venhamos continuar sendo quem éramos lá fora? Desculpe. Medrosos, tímidos, que vivia de desculpa em desculpas, de farrapadas, fugindo do compromisso, fugindo do propósito, fugindo da missão. Temos duas atitudes na mesma pessoa e veja o fim que deu. Agora, digamos que ela não assumisse o propósito, não enfrentasse a sua missão pela qual Deus lhe colocou ali, que fim teria? Todo mundo morto. E sabe o que eu ia dizer? Deus quis assim, porque é assim que é. Muitas coisas têm dado errado na vida das pessoas por falta de uma atitude, porque elas se acovardam, fogem e depois jogam na conta de Deus. Deus quis assim. Não. A pessoa que quis assim. Porque não assumiu. Isso repercute para todas as áreas. Às vezes é um pecado que a pessoa tem que abandonar, é uma má companhia, é uma mania, e ela não abandona. Ou é algo que precisa ser feito, ela não faz. Não sei. Isso aqui é muito vasto. De repente você está aí pedindo a Deus prosperidade, Deus já te falou, olha, no que você faz, é só calcular. Nem que você termine a tua vida trabalhando nisso aí, você nunca vai ter o que você quer. Mas você pode partir para o teu próprio negócio. Mas aí vem a desculpa. Aí vem aquele pensamento, mas todo mundo sabe que está mal, todo mundo sabe que não tem outra sentença senão morrer. Pois é, ou você não, ou vamos no todo mundo sabe e todo mundo faz, ou tomamos a decisão de agir, crendo que Deus é conosco. E se perecer, pereci. Até nos erros, você e eu e todos nós vamos aprender. Amém? Quem entendeu? Guarde essa lição. A mesma mulher deu duas respostas. Uma baseada na desculpa, medo, covardia. E a outra baseada na revolta, dentro de uma missão e de um propósito. E Deus honrou. Que isso sirva para todos nós. Amém? Eu li Esté capítulo 3 e 4. Você pode ler os dois capítulos, que está lá todo esse contexto que acabamos de falar. Se perecer,
pereci. Quem está nessa fé? Fique de pé no nome de Jesus. Vai arrebentar. Então, sem desculpas, sem se esquivar. Vamos fazer o que é necessário. E veja que o jejum não deixou de usar a fé. O jejum foi para Deus motivar mais ainda e desbloquear os caminhos. E olha só, tá vendo? Deu certo. Quantas coisas que poderíamos fazer que não fizemos, que já era para ter dado certo. Verdade ou mentira? Então, coloca uma mão sobre a tua cabeça. Vamos pedir ao Espírito Santo que essa palavra deixe de ser teoria na nossa vida. Eu me incluo nela e se torne prática. Que ao sair daqui, você faça o que é necessário. Avisa para os judeus que eu vou. Se perecer, pereci. Somente olhar a ti, Senhor. Somente olhar a ti, Senhor. Somente olhar a ti. Somente olhar a ti, Senhor. E não olhar. Seguir teu caminhar. Seguir sem desviar. Sem desviar, Senhor. Prostrar-me em teu altar, Senhor. E não olhar atrás. Meu Deus, arranca de nós, meu Pai, o espírito da desculpa, do medo, do receio, o mesmo que estava tentando dominar a rainha Esther, porque de princípio, diante daquela situação, ela disse: eu não vou, de forma alguma, eu não vou perder a cabeça, não dá, avisa lá para ele que não dá, eu não vou conseguir, não tem jeito, não dá, o rei não me chamou, e pronto, final. Mas logo depois, uma palavra despertou o leão adormecido, despertou a fé, despertou a missão, o propósito daquela mulher. Quando o Senhor fala e mostra, entendemos o caminho pelo qual o Senhor nos escolheu, então não mais nos acovardamos, mas sim dizemos: eis-me aqui, se perecer, pereci. Deus me chamou para coisa grande, Deus me chamou não apenas para resolver minha vida, mas para tocar o mundo. Deus me chamou para glorificá-lo, Deus me chamou para que através de mim o nome dele seja glorificado. Então eis-me aqui, se perecer, pereci, eu farei o que é necessário, tomarei a decisão que tem que tomar, vou abrir mão do que tem que se abrir, vou abandonar o que tem que abandonar, mas eu quero ver a glória de Deus em minha vida. Oh meu Deus, que essa pessoa saia daqui hoje com esse propósito de fazer o que é necessário no casamento, na saúde, na família, no profissional, no comercial, aonde ela habita, atua, onde há o problema, que ela tome o rumo certo. Encoraja ela, Deus, como o Senhor encorajou a rainha Esther. O ímpeto, a força que aquela mulher teve de colocar a própria vida em risco, e o Senhor honrou. Obrigado, Deus, por mais um dia de vida, meu Deus, que venhamos cumprir a nossa missão, que venhamos chegar no nosso propósito, meu Deus. Obrigado pelo teu perdão, proteção, livramento, por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado, meu Deus. Leva o teu povo em paz, em segurança, livra, proteja. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje.
perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, não só hoje, mas para todo sempre. Diga amém. Palmas para o nosso Deus.